Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer darmos início ao nosso culto de celebração do dia 28 de março de 2021, na nossa live, diretamente aqui da nossa casa, para transmitir uma palavra do Senhor. Antes de qualquer coisa, nós queremos orar, pedindo a bênção do Senhor para a nossa transmissão e para a ministração da palavra. Pai, muito obrigado por essa noite, porque aproveitei de eu dar a oportunidade de ministrar mais um culto online, Senhor, para a tua igreja. Eu quero pedir, Senhor, que a unção do Senhor venha sobre mim. O Senhor me revista, me capacite e que eu possa falar algo que venha da parte de Deus. Abençoa hoje, Senhor, Felipe e a Kelly, que vão estar nos ministrando no louvor. E desde já nós queremos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Você que está aí na sua casa, assistindo a nossa live, convide alguém que está do seu lado, vamos adorar o Senhor? Os montes correm para o mar. Teu rio de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim, eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre.
tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração.
tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pelos nossos louvores, que Tu os receba aí na Tua presença. E agora, Pai, capacita-nos para ministrar a Tua palavra, debaixo da unção, da autoridade do nome de Jesus, que eu seja nesse momento, Senhor, tomado pelo Espírito Santo de Deus, para falar apenas aquilo que o Espírito Santo deseja comunicar para a Sua amada igreja. Também, Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja agindo na vida de cada um dos nossos internautas que nesse momento estão nos assistindo. Pai, que verdadeiramente o Espírito Santo abra o entendimento das pessoas para aprenderem sobre essa última etapa do nosso tema a respeito dos mistérios da salvação. Então a Ti, Pai, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Abençoa, Pai, cada internauta que já está sintonizado na nossa live, e ainda aqueles que vão sintonizar no decorrer da nossa programação. Hoje estamos concluindo o tema que há algumas semanas a gente já vem ministrando a respeito dos mistérios da salvação. E o tema final de hoje é o seguinte: é Deus quem nos escolhe e nos elege para Ele. Agora, você pode, meu querido internauta, não aceitar essa escolha, não aceitar a sua eleição, o que eu não recomendo nada. Porém, você tem essa liberdade de dizer não para o Senhor. Então, é Deus quem prevê o nosso futuro. E Ele sempre prevê coisas boas, mas cabe a mim, cabe a você agir de acordo com a nossa escolha. Para a gente entender isso, vamos ler um versículo aqui, no livro de Romanos, capítulo 9, versículos 11 a 13, que diz o seguinte: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinha praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Queridos, esse texto ele é extremamente esclarecedor. Nós temos aqui a história dos filhos de Isaac e Rebeca, que são Esaú e Jacó. Então a Bíblia diz que os gêmeos ainda não eram nascidos, né? Eles não tinham praticado nem o bem e nem o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então não adianta você achar que você vai conquistar as coisas de Deus baseado num esforço próprio, num trabalho extra, numa dedicação exclusiva. Nada disso, porque já fora dito para a mãe dos gêmeos, a Rebeca, que o mais velho, que no caso aqui era o Esaú, será servo do mais moço, que é Jacó. Queridos, na tradição hebraica, o primogênito é o que nasce primeiro, e ele tem direito a uma série de benefícios, como bênção dobrada e outros benefícios que é concedido para o mais velho. Mas nesse caso aqui, Deus está avisando para a mãe dos meninos que
o mais novo é que vai ser o cabeça. Ou seja, o mais velho, que é o Esaú, vai ser servo do mais novo. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Querido, muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. E olha, isso é normal. No dia que eu e você entendermos os propósitos de Deus, Deus deixa de ser Deus. Então eles têm os seus mistérios, ele tem as suas condições. A pergunta é, a propósito do que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú? Por que isso está acontecendo antes mesmo dessas crianças nascerem? Isso se chama presciência de Deus. Ou seja, Deus tem um conhecimento antecipado das coisas antes que na prática elas aconteçam. Então, quando você conhece a história de Jacó e a história de Esaú, você vai perceber que Jacó sempre foi um menino cordeiro, obediente aos pais, que fazia as coisas para agradar a Jacó, para agradar Isaac e a Rebeca. Enquanto isso, o nosso amigo Esaú era rebelde, ele era teimoso, ele não obedecia aos pais, ele se envolvia com outras mulheres. Então, chegou até o ponto, querido, de rejeitar a primogenitura que ele teria direito. Então, baseado no conhecimento antecipado dessas atitudes que os dois meninos iam tomar, foi que Deus resolveu fazer essa declaração, que no início, para que a mãe dele, a família, entendesse o porquê das coisas. Então, Deus não faz acepção de pessoas, mas é o nosso comportamento, é o nosso posicionamento que vai determinar o agrado de Deus ou não. Você é livre para desobedecer, mas saiba que fazendo dessa forma você vai desagradar tremendamente ao nosso Deus e Pai. Vamos ver uma outra palavra aqui interessante a respeito dessas escolhas, que está em 2 Timóteo 1, versículo 9, que diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Meu querido internauta, atente para essa palavra. Você e eu fomos escolhidos por Deus antes que o mundo existisse, antes que as coisas viessem a funcionar, antes dos tempos eternos. Por quê? Porque Deus conhece a sua vida e a minha vida muito antes dela ser vivida. Então, é diante desse conhecimento. Então, esse texto aqui diz que Deus não nos escolhe porque a gente trabalhou muito, porque a gente fez muita obra social, porque a gente fez isso, fez aquilo. Não. A escolha é baseada na graça. E olha que quando Deus nos escolheu, amados, não existia nada de planeta, nada de nada. Mas você já existia no coração do Senhor. Por isso, Ele nos chamou. Agora, nos chamou para quê? É muito importante você entender o significado pelo qual Deus nos chama para Ele. E Efésios nos dá uma explicação maravilhosa sobre isso. Ele diz assim, ó, Efésios 1, versículo 4 e 6, ele diz assim, assim como nos escolheu nele, em Cristo Jesus, olha só, antes da fundação do mundo, outro texto que nos remete a uma eternidade, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor de sua glória, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Querido, eu quero te dar uma orientação, porque muitas vezes nós temos dificuldade de obedecer a Deus, de crer em Deus, de aceitar as coisas de Deus, porque muitas vezes as coisas que Deus faz, a gente não consegue alcançar. Essa questão de presciência, por exemplo, é um mistério, mas não esquenta a cabeça. Aquilo que você não entendeu, aquilo que você não alcançou, aquilo que você não concorda aparentemente, não te impede de ser fiel, de obedecer estritamente aquilo que Deus faz. Sabe por quê, querido? Deus não erra. E Ele sempre tem o melhor para você e para mim. Veja,
Essa história aqui, que Deus nos chamou antes da fundação do mundo, isso é uma loucura, irmãos. A tua mente não entende isso, a minha também não, mas eu lhe peço que, mesmo não entendendo, creia, obedeça, faça o que Deus manda. E olha aqui o que eu quero enfatizar bem nessa noite, que o Senhor nos escolheu, veja bem, antes da fundação do mundo, para quê? Essa é a grande pergunta. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E a minha pergunta essa noite para você é essa: será que durante toda a sua vida você tem tido um comportamento santo e irrepreensível diante de Deus? Então, se você não está se portando nessa linha, isso significa que esse chamado não foi para você. Deus te chamou, mas você falou: não, Senhor, isso eu não quero. Eu quero fazer o que me dá na teia, eu quero fazer a minha vontade, eu quero ir para onde eu quiser, eu não quero saber de uma vida atrelada para o Senhor, eu não quero saber de uma vida de obediência, eu quero seguir meus próprios caminhos. Gente, isso é um caminho de morte. Por favor, entenda que eu e você fomos chamados com um propósito. Que propósito é esse, pastor? Sermos santos e irrepreensíveis diante de Deus e das pessoas. Agora, olha o detalhe. E em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filho por intermédio de Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade. Escute só. Você já foi predestinado por Deus para a adoção de filho. Agora, o fato de você ter sido predestinado para a adoção de filho não significa que isso vai se cumprir na prática. Por quê, pastor? Porque há uma diferença enorme entre predestinado e pré-determinado. Predestinado significa que você foi chamado para ser alguma coisa, mas vai depender da sua ação, do seu comportamento, do seu desenvolvimento, cumprir ou não a predestinação. Há duas linhas teológicas conhecidas no meio gospel, que é os armenianos, que são aqueles que acreditam que o ser humano pode perder a salvação. Existem os calvinistas, que dizem que não, uma vez salvo, sempre salvo. Mas escute uma coisa, os armenianos dizem que se Deus predestinou uns para a salvação, automaticamente Deus predestinou outros para a perdição. Eu quero lhe dizer que isso é um raciocínio errado, não é assim que funciona. Na verdade, Deus predestinou todos para a salvação, mas cabe a mim, cabe a você aceitar esse chamado, se enquadrar nele. Então, é um exercício de livre vontade sua. A predestinação, você tem opção de não querer. Então, Deus não está predestinando ninguém para o inferno. Deus predestina a todos nós para o céu. Agora, se você acha ruim, se você não quer, se você tem uma ideia melhor, Deus também não vai interpor nisso. Ele não vai te obrigar a segui-lo. Ele te chama em amor. Olha, nós somos predestinados em amor para a adoção de filho. Mas tem uma responsabilidade sua e minha de dizer sim para o Senhor, para esse chamado, para essa predestinação. Para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua glória e da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A Bíblia diz não precisa passar, Felipe, Mateus 22,14, o seguinte: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eu até diria que todos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê, pastor? Porque você ser chamado é uma coisa, você ser escolhido é outra. Para mim ser escolhido, eu preciso aceitar o chamado, me enquadrar nele, porque a vida cristã, meus queridos, tem padrão, tem protocolo, tem normas, tem leis, tem princípios aos quais eu preciso me submeter. Então tem gente, meu querido internauta, que quer ser filho de Deus, mas não quer se submeter às instruções de Deus. Está errado. O reino de Deus é um reino organizado, é um reino cheio de regras, de direitos e deveres. Mas não, nós só queremos os nossos direitos. Dever fica para depois. Não é assim que funciona. Deus trabalha com essa dicotomia. Você tem direitos? Tem. Mas também você tem dever. E uma coisa está implícito com a outra. Eu não posso abrir mão dos meus deveres simplesmente para pegar os meus direitos. Agora, veja bem.
Nós somos chamados de Deus. Agora, você pode rejeitar a sua escolha. Eu vou te ler um texto aqui, muito tremendo aqui, de Isaías, que nos dá muito claramente a noção disso. Isaías 41, de 8 a 10, diz o seguinte: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendentes de Abraão, meu amigo. Querido, esses dois personagens aqui, que o Senhor está chamando de Israel e de Jacó, é a mesma pessoa. Então, o chamado é único para os dois, só que Deus, um lado, usou o nome de Jacó e depois ele usou o nome de Israel. Mas ele diz que sois descendentes de Abraão. Abraão era amigo de Deus. E eu pergunto para você nessa noite, será que você é amigo de Deus ou apenas um conhecido de Deus? Vale a pena ser amigo. Aí ele diz, ó, tu, Jacó e Israel, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Veja, o fato de sermos escolhidos de Deus, irmãos, é algo extraordinário, é algo muito tremendo, algo muito poderoso. Mas, pelo fato de eu ser escolhido, eu preciso aceitar a minha escolha, me submeter ao processo, andar nas pegadas do Senhor, nos caminhos do Senhor, para cumprir os propósitos do Senhor. Ele diz aqui, ó, eu te escolhi e não te rejeitei. Amados, é grande o número de pessoas que estão em crise, porque alguém os rejeitou. Pai, mãe, esposa, filho, cunhado, qualquer pessoa, amigo. Mas, querido, que importância tem se um ser humano qualquer te rejeitou, enquanto que o próprio Deus te escolheu e não te rejeitou? Então, isso é um motivo mais do que suficiente para você ficar firme na sua chamada e atender as coisas que Deus quer. Então, ele diz assim, ó, não temas. Estamos em pandemia? Não temas. Estamos em dificuldade financeira? Não temos. Estamos em dificuldade de saúde? Não temos. Querido, eu tenho perdido muitos amigos meus com esse negócio de pandemia. Mas vamos fazer o quê? Deus é o dono da vida. E Ele leva quem Ele quer na hora que Ele quer. Eu sou grato a Deus por ainda estar vivo, saudável e aqui pregando o Evangelho para você. Mas não é motivo de temer, porque o papai está no controle da embarcação mundial. Não temas porque eu sou contigo. Se Deus é com você, meu amado, ninguém pode ser contra você. Ponha isso na sua santa cabecinha. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Amado, nesses tempos de pandemia, de lockdown, de ficar em casa, de não ir para lugar nenhum, eu tenho orado muito a Deus para me fortalecer, para me dar graça para suportar isso, para me dar condições de me manter animado. Porque a única coisa que não pode acontecer é, diante desse problema todo que a gente está vivendo, você desanimar, desistir, dar para trás. Aí, meu irmão, é o fim da linha. Então, diante de tudo que está acontecendo, eu quero te dar uma boa notícia. Papai está no controle de tudo. Ele não está alheio aos seus problemas, às suas dificuldades, às suas crises. Não, papai está no controle. Por isso eu fico tranquilo. Mas quero dizer que isso não é fácil, não. Eu preciso de força de Deus para me manter firme com a minha família, com a igreja, com tudo aquilo que Deus tem me convocado a fazer para Ele. Há um texto também muito interessante, que é João 15,16. Aqui o Senhor está falando de ministério. Ele diz o seguinte, ó: não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Querido, tem muita gente que Deus chama para ser pastor, para ser missionário, para ser levita, para ser... E a pessoa não quer. Não, o Senhor me chamou, mas eu não quero. E aí é o que está. Deus não impõe. Deus não te obriga. Ele diz aqui que você foi escolhido e designado para que vá para os campos, ministrar a palavra, pregar o evangelho e dê fruto. Dê fruto é o quê?
as vidas que você ministrou fiquem fixadas no reino de Deus. O fruto precisa permanecer. Querido, muitos frutos que a gente ganhou na nossa trajetória desistiram, desanimaram, deram para trás. E eu vou fazer o quê? Não posso fazer nada, porque cada um sabe de si mesmo. Agora eu quero te dizer o seguinte, amado. Eu e você precisamos ser fiéis até o fim. Não adianta você ser fiel até a metade do caminho, até faltando 5%, não. Deus quer que eu e você superemos todas as dificuldades que surgem no dia a dia e que nós temos que permanecer fiéis até o fim. Olha só. Então, esse chamado aqui de João 15,16 é um chamado ministerial. Eu me lembro que o apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, diz que ele não tinha a sua vida preciosa para ele mesmo. Contanto que, aí Paulo coloca duas condições. Eu complete a minha carreira e complete o ministério que eu recebi da parte de Deus, que é pregar o evangelho do reino. Veja, nós temos duas missões, querido, no reino de Deus. Uma é pessoal, completar a carreira. Deus te chamou para ser fiel até o fim. Então nós não podemos desistir na metade, em 2/3 da viagem, ou por qualquer dificuldade que surja no caminho, você, não vou mais caminhar com o pastor, vou sair da igreja porque o irmãozinho olhou torto para mim. Ei, para de ser criança, agora é tempo de maturidade. Então Paulo dizia que a vida não era importante para ele, a vida física. Contanto que ele falou duas coisas: complete a minha carreira. E Paulo conseguiu, que ao final da sua vida ele disse: completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E eu estou trabalhando, meus irmãos, para também alcançar esse nível de vida espiritual. E a segunda coisa que Paulo falou, que era concluir a missão de pregar o evangelho. Paulo foi um homem, amado, que foi decapitado em Roma, depois que Nero incendiou a cidade. Ele pôs a culpa dos cristãos. E o Paulo foi condenado à morte. Então, o Paulo completou a carreira dele e completou o ministério. E ele deixou uma pá de discípulos para dar continuidade à vida espiritual dele. Então, essa questão de salvação é muito séria. Outro texto também que é muito maravilhoso, é 1 Pedro 2, verso 9, que diz assim, ó: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a luz, sua maravilhosa luz. Então, nós somos salvos com propósito. É isso que a gente não pode se esquecer. Ele está dizendo aqui que agora que nós somos filhos de Deus, nós somos raça eleita. Antigamente a gente não era nem povo, mas agora nós somos povo de Deus. Então, raça eleita, sacerdócio real. O que significa isso? Que eu sou sacerdote do Rei Jesus. Eu estou aqui para ministrar as coisas para as ovelhas, para os discípulos, para as pessoas. Isso é ser sacerdote do Rei Jesus. Eu sou uma nação santa, porque eu faço parte do reino de Deus. Agora, olha só. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Querido, você tem um dono. Você não é alguém sozinho na humanidade. Você não é alguém sozinho, não é à toa. Então, o diabo não pode tocar em você se Deus não der permissão. Porque você é povo de Deus. Então, nós somos propriedade exclusiva. Agora, você acha que Deus cuida muito bem das suas propriedades exclusivas? Com certeza. Por isso eu e você estamos em boas mãos, porque Deus tem cuidado de nós e vai continuar cuidando, porque nós somos propriedade dele. Agora, para que Deus faz tudo isso? Com um propósito, para que eu e você possamos proclamar. Proclamar é anunciar, pregar, falar, proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmão, não se engane não. Antes de você ser salvo por Jesus, você vivia no reino das trevas. Como hoje tem milhares e milhares e milhares de pessoas vivendo nesse reino. Então o que eu e você precisamos fazer é trazer essas pessoas
do reino das trevas para o reino maravilhoso de luz do Filho de Deus. Porém, o triste disso tudo é que muita gente prefere viver na lama, na sujeira, na miséria, na ruína, na pobreza, do que dar um salto e sair desse reino de trevas para o reino da luz. Deus tem sempre o melhor para você. Deus tem sempre o melhor para mim. É só você confiar nele e seguir os seus conselhos. No próximo passo nós vamos ver que nós somos eleitos de Deus. É Deus que nos escolhe para ele. Mas eu posso não aceitar a escolha de Deus. Aí que está o perigo. Aí é que está. Quer dizer, querer eu quero, mas as minhas atitudes provam o contrário. Então não adianta nada. Olha o que nos diz aqui, Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Nós somos eleitos de Deus. Mas se a gente não se revestir do Espírito Santo, você não vai conseguir cumprir esse chamado. Porque o mundo está aí para te destruir, para te tirar do caminho. Então, olha só. Revestir-vos é uma capa, um sobrepor uma roupa sobre você, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então, o que eu preciso fazer para viver uma vida de sucesso? Sair das coisas erradas do mundo e me revestir do Espírito Santo, que vai, por consequente, me dar o fruto do Espírito, que são aqueles 9 gomos. Aqui nós temos pelo menos 5 desse fruto que nós precisamos apresentar para as pessoas. Agora, esse fruto quem produz é o Espírito Santo. Então, se você não tiver o Espírito Santo, esses frutos não vão aparecer. Por mais que você queira, por mais que você deseje, por mais que você se esforce, as coisas no reino de Deus, é preciso deixar Deus agir. Você pode ser santo, você pode exprimir essas qualidades do fruto do Espírito naturalmente, sem precisar se torturar, sem precisar se martirizar. É o Espírito Santo que faz, não é você. Agora, você é o canal, você é o ramo onde a fruta de Deus nasce. Então você precisa trabalhar em cooperação. Eu, com o Espírito Santo, posso muito. Eu, sem o Espírito Santo, não sou nada. Então, Romanos 8,33 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Querido, a missão do diabo, a Bíblia diz que é nos acusar de dia e de noite, de coisas erradas que nós fizemos e até de coisas que nós não fizemos. Agora, a boa notícia é que enquanto o diabo está lá nos acusando diante de Deus, nós temos um intercessor, Jesus Cristo, e ele está lá nos defendendo. Agora, deixa eu dizer uma coisa, querido. Qualquer pessoa que intente contra você, que queira falar mal, te denegrir, te acusar, qualquer pessoa que venha nessa missão é um emissário do diabo. Então preste atenção. Nossa guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra principado, potestade, forças espirituais da maldade. Então, quando alguém vem para você para te criticar, para te xingar, para te abater, para te acusar, você rejeita, renega e cancela. Não fique bravo com a pessoa, porque a pessoa, tadinho, ele nem sabe, mas ele está sendo um instrumento do diabo para afligir a tua vida, para tirar a tua paz. Mas a resposta está aqui, ó. É Deus quem o justifica. Querido, nós fizemos muita coisa errada no passado, é verdade. Mas hoje, eu e você somos justificados pelo sangue de Jesus. E a Bíblia diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o diabo, ele sabe disso, mas ele é insistente. Ele vem com esses papos furados tentando convencer você e a mim de que nós estamos errados. Então, cuidado com aqueles que se apresentam diante de você para te criticar, falar mal, difamar. Rejeite, renegue e cancele. Porque Jesus Cristo já te justificou de todos os teus pecados. Veja,
Em Mateus 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Querido, tem muito crente imaturo que fica correndo atrás de milagre, fica correndo atrás de profeta de esquina. Eu quero te dizer uma coisa, meu amado: quem corre atrás de profeta recebe profetada. Então, é comum as pessoas, na igreja tal, em tal lugar, existe aí uma irmã ou um irmão fazendo muitos milagres, vamos lá, vamos ver o que é que Deus tem para nós. Para. Sinais e prodígios não é sinal de que Deus está com essa pessoa. Você precisa conhecer o caráter, a vida, a família, o comportamento desse líder, para ver se coaduna com os princípios do reino. Porque a Bíblia diz que o próprio diabo se disfarça de anjo de luz para enganar. E aqui diz para, se possível, que não é, porque eu e você temos o Espírito Santo. Se possível, para enganar os próprios eleitos. Então, irmão, nós estamos vivendo um tempo de dificuldade. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. E nós precisamos nos agarrar cada vez mais em Deus. Por quê? Porque o inimigo está lançando todas as suas cartadas para lhe desviar do caminho, para tirar você do reino de Deus e levar você para o reino das trevas. Então, fica esperto, não dê ouvidos a qualquer tipo de pregador. Eu fico vendo hoje, querido, a internet é uma bênção, mas tem muita gente falando bobagem na internet e tem levado milhares e milhares de pessoas a seguir esses líderes mentirosos, esses líderes malignos, que vêm com doutrina de demônios, que vêm com coisas erradas. E as pessoas, na simplicidade, na ingenuidade, na credulidade, estão correndo atrás desses camaradas. E olha, o próprio Deus disse que Ele ia mandar o espírito de engano para que as pessoas aprendessem a não entrar no erro, permanecer na verdade. E a verdade é Jesus. A Bíblia diz claramente: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. A verdade é Cristo, meu querido, não é mais ninguém. Não tem líder aqui, ali, acolá, que possa substituir a grandeza, o poder, a verdade de Jesus Cristo de Nazaré. Em Isaías 65:9 diz o seguinte: farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro, que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Olha que palavra extraordinária. Então, de Jacó vem uma descendência, e de Judá um herdeiro, que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão nela. Aqui o profeta está falando dos novos céus e da nova terra que o Senhor vai lançar depois da consumação dos séculos. E nós vamos habitar nela, querido. Essa é uma boa notícia. Marcos 13:20 diz o seguinte, isso aqui é muito sério: não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, Ele abreviou tais dias. Amados, eu li aqui há 2 semanas atrás, que no final da consumação da guerra do Armagedon, 2/3 da humanidade vai ser eliminado, 2/3. Mas vai sobrar 1/3 que passou pelo fogo, pelo tratamento de Deus, pelas coisas de Deus. Então veja só, os 7 anos de grande tribulação, a Bíblia aqui diz que por causa dos eleitos, Deus diminuiu o flagelo. Tanto é que nesses 7 anos, os primeiros 3 anos e meio vai ser de relativa paz, mas os últimos 3 anos e meio vai ser para valer. Por isso é que a Bíblia diz: o Senhor, por causa dos eleitos, dos escolhidos, que vai ter muita gente escolhida de Deus para o reinado milenar. Então aqueles que não foram arrebatados, né, então vão ter uma chance ainda, querido, de aceitar Jesus. Mas aí é na dor, aí é no sofrimento, é uma doideira. Portanto, eu te recomendo que pegue a primeira carona que temos para o céu, que é o arrebatamento, que está muito breve de acontecer, e não espere grande tribulação não, porque você vai passar poucas e boas. Mas Deus ainda vai segurar 1/3 da humanidade que vai compor o reinado milenar de Jesus. E eu e você vamos estar com Cristo reinando
e cuidando desses remanescentes que ficaram. Tito 1 diz assim, ó, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Veja, para aqueles que são eleitos de Deus, Deus dá um nível maior de fé, para que você possa vencer as lutas, as dificuldades, as situações, e também um conhecimento maior, para que você possa conhecer a verdade segundo a piedade. E para encerrar, meus queridos, eu quero falar de algo muito importante, que nós somos escolhidos segundo a presciência de Deus. Pastor, o que é presciência? Eu vou te explicar. Vá comigo ali no Salmo 139, versículo 16, e você vai entender claramente o que é isso. Diz assim, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Querido, veja, quando você foi gerado no ventre da sua mãe, houve a união da célula masculina, que é o espermatozoide, com o óvulo feminino, e formou um ovo. E esse ovo ele foi se multiplicando, até dar origem ao feto, né? A criancinha lá no ventre da mamãe, com todas as suas formas estabelecidas do seu DNA. Então veja, o Senhor Deus viu você e a mim no ventre da nossa mãe, quando a gente ainda não tinha forma de nada. Estava apenas duas células se unindo e se multiplicando para formar um ser vivo. Agora olha só, os teus olhos me viram a substância uniforme, e no teu livro, amado, Jesus tem vários livros. O livro da vida é um. Esse livro aqui é o que relata todas as nossas ações e atitudes da nossa vida. Então esse livro vai ser aberto no grande julgamento, e Deus vai nos julgar segundo as nossas obras. Então veja, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, olha só. Então, primeiro, esse texto aqui nos mostra que cada um de nós tem um tempo de vida, e a gente não morre fora do tempo, e nem depois do tempo, é no tempo certo. Cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Mas deixa eu te dar um esclarecimento nessa questão da presciência de Deus. Não é que Deus escreveu um roteiro de cinema sobre a tua vida e você vai viver esse roteiro. Não. O que Deus escreveu lá era tudo que você fez e praticou durante a sua vida toda, quando você nem sequer existia como pessoa. Isso chama presciência. Deus é um Deus que sabe das coisas antes que elas aconteçam. Então, meu querido, eu acho isso tremendamente... E não tenta entender isso, por favor, com a tua mente racional. É impossível. Isso aqui é autoconhecimento divino. Apenas creia, obedeça, estamos conversados. Então, observe. A tua vida toda já está escrita nesse livro. Então, o que você tem que fazer agora é seguir os princípios divinos. Porque você pode, em algum lugar desse livro aqui, pode ter um desvio, porque você na sua caminhada desviou. Então, para com isso, permaneça firme, permaneça fiel ao Senhor, que você vai ser muito bem abençoado. Um outro texto que também nos ensina muito sobre isso é 1 Pedro 1:2, que diz assim, eleitos, olha só o detalhe, segundo a presciência de Deus Pai. É Deus Pai que faz essa eleição, não é Jesus. Em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz nos sejam multiplicados. Querido, aqui tem coisas preciosas demais para a gente atender, para a gente praticar. Veja, eu e vocês somos eleitos por Deus, conforme a presciência dele, em santificação do Espírito. Querido, é o Espírito Santo quem te santifica. É o Espírito Santo quem me santifica. Se você vive a vida isolada do Espírito Santo, você não vive, você vegeta. Você está ali só ocupando a terra inutilmente.
o Espírito Santo é parte integrante, fundamental, essencial para que eu viva em santidade. E ninguém consegue viver em santidade sem a presença do Espírito Santo. Agora, tem um detalhe aqui, chave, para a obediência. Querido, o reino dos céus é um reino de obediência. Eu fico observando que Jesus chegou para os discípulos e falou assim, olha, se alguém de vocês quiser me seguir, tudo bem, até pode. Mas primeiro, você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e depois me seguir. Então, a coisa mais difícil, amado, do ser humano é negar a sua vontade, porque nós fomos educados pelos nossos familiares, pela escola, por uma série de instruções a você ser dono do seu nariz, fazer o que você quer, não se submeter a ninguém. Você é o dono da sua própria vida, você é o seu próprio Deus. Irmãos, isso é sério. Então nós precisamos nos submeter a Deus em obediência, mesmo sem entender, mesmo sem concordar, mesmo sem alcançar o propósito. Não. Obediência é absoluta e total. A aspersão do sangue, que é o que nos protege, que é o que limpa nossos pecados, que é o que nos guarda, e mais, graça e paz vos sejam multiplicados. Ou seja, Deus quer que você tenhamos uma vida maravilhosa, uma vida de graça, de paz, de alegria, de conquista, de sucesso, de êxito. Deus não te criou, querido, para você viver caindo pelas tabelas, reclamando, murmurando, se lamentando. Ei, para! Deus te chamou para o sucesso. E para a gente encerrar a nossa série de ministrações a respeito dos mistérios da salvação, eu quero falar um texto aqui muito tremendo que eu amo demais. Romanos 8:29, que diz o seguinte, e aqui nós vamos encerrar e vamos entender tudo direitinho. Porquanto aos que de antemão conheceu, isso é presciência, Deus nos conheceu antes de nós estarmos aqui. Também nos predestinou. Para quê, pastor? Para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Querido, deixa eu te dizer algo muito sério. Se eu e você não alcançarmos a estatura de Cristo, o caráter de Jesus, de maneira nenhuma entraremos no reino de Deus. Então só entra no reino de Deus quem é igual a Jesus. Se você ainda, querido, não chegou lá, ainda há tempo. Corra que ainda dá tempo. Porque a Bíblia está cheia de revelações, de ensino, de coisas mostrando como Jesus andava e como eu devo andar. Então, se você acha que o nível espiritual de Jesus era muito alto e que você não tem como aqui na Terra alcançar esse nível, lamento te informar que você está fora. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Pelo fato de Cristo, de Deus Pai, ter nos predestinado para sermos iguais a Jesus, só tem uma maneira de você fracassar: não aceitar o destino, a predestinação. Porque você já está determinado. Agora cabe a você. Você tem que reagir, você tem que se submeter, você tem que ser humilde, você tem que ser obediente até a morte. Porque Jesus foi assim. Jesus é o nosso exemplo maior de obediência. Então nós não podemos pular fora. Então, meu querido, que você entenda que eu e você fomos chamados para sermos iguais a Jesus. Agora olha o detalhe aqui. A fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós somos irmãos de Jesus. E precisamos ser exatamente iguais a Ele. Esse é o nosso propósito. Se você ainda não chegou lá, se vira, maninho. Se esperte e procure ajuda, porque o Espírito Santo é que vai nos conceder esta vitória. Então agora eu quero orar por você, pedindo que o Espírito Santo consolide essa palavra em seu coração e você possa entender esse assunto tão sério, tão importante, porque virá aí uma onda de avivamento nos próximos dias e você precisa estar preparado. Você pode pegar no YouTube toda a série a respeito do mistério da salvação. Se você quer mais detalhes, liga para mim e eu vou conversar com você. Isso é um treinamento que Deus está nos dando para a gente ser, para realizar a última colheita de vida para o Senhor
nesse avivamento tremendo e maravilhoso que Deus está mandando para o mundo, e é nesse avivamento que vai haver o arrebatamento. São eventos gloriosos que estão para chegar, portanto a gente tem que estar animado, tem que estar com todo o gás. Então, Pai, naquilo que eu não consegui, que o Espírito Santo complete a obra, meu Pai, no coração de cada internauta que ouviu essa palavra. E eu quero te agradecer, Senhor, por esse privilégio, por essa honra, e dar a oportunidade agora, Pai, aos nossos internautas, para fazer uma oferta de amor para a sua igreja, Jesus, o Pão da Vida. Está aí no seu telefone os nossos detalhes. E outra coisa nova, colocamos o Pix. Agora é só você citar o Pix da igreja, seja do Bradesco, do Itaú ou do Santander, que o dinheiro vai direto para a conta. Então faça um teste com Deus, faça uma oferta de amor e Deus vai abençoar tremendamente a sua vida. E eu quero orar por essa oferta. Pai, estamos vivendo tempos difíceis, falta de dinheiro, falta de fé, falta de tudo. Mas nós queremos, Pai, independentemente do momento que estamos vivendo, fazer uma semeadura na Tua obra. E eu sei que o Senhor vai responder maravilhosamente. Pai, abençoa os Teus filhos. Nos livra de todo mal, nos livra de enfermidade, nos livra de Covid, nos livra de todo tipo de embaraço que o diabo queira lançar sobre nós. E a Ti te damos nesta noite, Pai, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Querido, domingo que vem ainda estaremos em online, porque o prefeito prorrogou o lockdown até o dia 5 de abril. Então até lá, fica na fé, leia a palavra, ore a Deus, medite sobre essas ministrações que está lá no YouTube a respeito do mistério da salvação. Você precisa saber disso. Você precisa viver isso primeiro e depois abençoar as pessoas com as quais você tem contato. Pai, muito obrigado por tudo. Eu abençoo cada um dos nossos internautas, dos irmãos da igreja, dos amigos que nos assistem. E a Ti, Papai, nessa noite, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.